Olá! Hoje vamos discutir sobre os tipos de sujeito. O sujeito é um termo essencial da oração e é definido como ser sobre o qual se faz alguma declaração. Existem algumas características que fazem com que os sujeitos recebam diferentes tipos de classificação. Vamos observar os tipos de sujeito e suas características. Número 1. Sujeito simples. O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, quando o verbo se refere a apenas uma palavra. Por exemplo, Pedro viajou. Nós lemos o livro. Os dois construíram uma família. Os humildes aprendem mais. Na primeira oração, Pedro é um substantivo próprio e é o núcleo do sujeito. Na segunda oração, nós lemos o livro. Nós é o núcleo do sujeito e é um pronome pessoal. Na terceira oração, os dois construíram uma família. Dois é o núcleo do sujeito e é um numeral. Na quarta oração, os humildes aprendem mais. Humildes é o núcleo do sujeito e é um adjetivo. Número 2. Sujeito composto. É aquele que possui mais de um núcleo. Por exemplo, pai e filho viajam juntos todos os anos. Viajamos eu e ele para os Estados Unidos. Aprendem mais os humildes e os esforçados. Chegaram 4 ou 5 pacientes. Na primeira oração, pai e filho são os núcleos do sujeito. Na segunda oração, eu e ele são os núcleos do sujeito. Na terceira oração, humildes e esforçados é o núcleo do sujeito. Na quarta oração, 4 e 5 são os núcleos do sujeito. Número 3. Sujeito oculto ou sujeito elíptico. É o sujeito que não está explícito na oração, mas pode ser determinado pela flexão de número e pessoa do verbo ou por sua presença em uma oração anterior. Como, por exemplo, gosto de viajar nas férias. Supõe-se que o sujeito seja eu, porque gosto está flexionado na primeira pessoa do singular. Número 4. Sujeito indeterminado. É aquele no qual não é possível identificar um referente na oração ou no contexto para a flexão verbal. Uma oração com sujeito indeterminado pode ser formada de duas maneiras. Primeiro modo, com um verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural. Por exemplo, anunciaram a morte do Papa. Segundo modo, com um verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação flexionado na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Por exemplo, não se fala da morte do Papa no jornal local. Indeterminado. É aquele no qual não é possível identificar um referente na oração ou no contexto para a flexão verbal. Uma oração com sujeito indeterminado pode ser formada de duas maneiras. Primeiro modo, com um verbo transitivo direto na terceira pessoa do plural. Por exemplo, anunciaram a morte do Papa. Também temos um último tipo de oração, a oração sem sujeito. Temos 4 casos em que a oração não tem sujeito. Caso 1, com verbos ou expressões que demonstram fenômenos da natureza. Por exemplo, ontem choveu muito. Caso 2, com o verbo haver no sentido de existir. Por exemplo, há muitos animais no zoológico de San Diego. Caso 3, com o verbo haver quando indica tempo decorrido. Exemplo, há 2 dias aguardo minha encomenda. Caso 4, com os verbos ser, fazer e ir na indicação de tempo ou relacionados a fenômenos da natureza. Era muito tarde, por exemplo, ou fazia frio naquela época do ano, ou então vai para 3 meses que deixei daquele trabalho. Esses são os tipos de sujeito que podemos encontrar nas nossas orações. Espero que tenha ajudado. Até a próxima!